Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vejam os destaques de hoje. PIB. Economia brasileira encolhe 0,2% no primeiro trimestre. Tem a primeira retração desde 2016. Comercialização da safra nova de soja chega a 10 milhões de toneladas, volume dentro da média dos últimos anos, de acordo com as safras e mercado. Preço do litro do leite acumula alta de 20,4% no ano e registra a quinta valorização seguida agora em maio, de acordo com o CPEA. Câmara aprova a medida provisória que muda Código Florestal, mas o presidente do Senado diz que não vai pautar o tema e as medidas podem perder validade. O Mercado e Companhia está no ar. O Produto Interno Bruto brasileiro recuou 0,2% no primeiro trimestre deste ano, de acordo com dados do IBGE divulgados hoje. Essa é a primeira retração desde 2016. Essa é a primeira queda desde o quarto trimestre de 2016, quando o PIB recuou 0,6%. Segundo o IBGE, a retração da indústria, impactada principalmente pela queda no setor extrativista, refletindo os desdobramentos do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, puxou o PIB nacional para baixo. A agropecuária também teve um desempenho pior no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior. Segundo o IBGE, o aumento dos custos de produção e uma safra menor contribuíram para o resultado negativo. Já o setor de serviços subiu 0,2% no período. De acordo com o Instituto Brasileiro, o resultado do PIB só não foi pior porque o consumo das famílias cresceu no primeiro trimestre, apesar de ter apresentado uma desaceleração. Nós recebemos aqui no estúdio o comentarista Miguel Daoud. Vamos conferir o que o Miguel Daoud tem a dizer sobre isso. Boa tarde, Daoud. Boa tarde, Kellen, e boa tarde a todos. Há alguns especialistas dizendo que essa retração do PIB no primeiro tri deste ano pode indicar que o Brasil estaria entrando numa recessão. É cedo para dizer isso, não é? Olha, Kellen, é cedo porque a teoria econômica diz que você entra em recessão por 2 trimestres consecutivos de recessão. O último trimestre do ano de 2018 não foi feita a revisão. Se tivesse sido feita a revisão, provavelmente ele poderia estar em queda e nós estaríamos em recessão. Mas vamos analisar bem essa questão do PIB. O que é o PIB? O PIB é a formação de riqueza. Quando ele está positivo, significa que você gerou riqueza e essa riqueza se irradiou para a sociedade. Ou seja, você teve mais emprego, mais renda, mais consumo, mais investimento. Então, toda vez que o PIB não cresce, significa o contrário, que você não teve investimento, você não teve mais emprego, né? O PIB ele tem 2 focos, o foco da oferta, que é a indústria, que caiu muito, né? Caiu 0,7%, a agropecuária, que também caiu, e tem o setor de serviços, que é o setor que realmente subiu em decorrência dos gastos das famílias. E o outro lado é o lado da demanda, que é gastos do governo, enfim, você tem 2 focos. Bom, o que eu acho, Kelly? Acompanhe meu raciocínio para ver se eu estou correto. Se eu não estiver, você pode, por favor, me corrigir. Você tem tendências. A gente já falou que a tendência de recessão é 2 trimestres consecutivos. O governo veio, depois do impeachment da Dilma, o PIB veio mantendo e crescendo. De repente, ele embicou. 2017, só para lembrar o nosso telespectador, nós crescemos 1%, 2018 1%, e há quem diga que em 2019 a gente vai crescer 1% também. É muito otimismo, porque ele entrou numa trajetória. É que nem um cometa, ou um carro de corrida, você entra no vácuo, né? Ou você entra para o bem, ou você sai do vácuo para o mal. E nós saímos do vácuo do crescimento. Então, os riscos que a gente tem do Brasil perder esse ano é muito grande. Mas vamos entender, Kelly. Hoje, quase 70% do nosso PIB está na área de serviços, né? Que é o pequeno comerciante, o micro, o cabeleireiro, o marceneiro, o pedreiro, o padeiro. Tá ali. Este pessoal é o que mais gera emprego, é o que mais, se tivesse dinheiro na mão, investiria. Mas só que esse pessoal não consegue investir. Por que ele não consegue investir? Ontem o Banco Central divulgou o spread bancário, é aquilo que vai além da taxa Selic. O spread está subindo, a taxa Selic está caindo e os juros para os investidores está
está subindo. Então, como é que vai investir? Ah, não, mas nós vamos fazer estrada. Espera aí. Estrada é um processo longo. Ah, nós vamos fazer infraestrutura. É um processo longo. O que nós temos que fazer é dar um jeito de desbloquear o investimento agora. Né? Como é que faz isso? Não sei, ministro. Talvez temos que reduzir esse spread bancário. Será que a carga tributária de 23% no spread bancário não está alta? Será que o lucro dos bancos de 15% não está alto? Será que o custo de 25% na administração não está alto? Será que o cálculo da inadimplência de 35% não está errado? Eu acho que temos que começar a discutir isso, porque senão não adianta. Nós não vamos. E o senhor sabe disso, as contas públicas não vai se resolver neste mandato nem no outro. Você está dizendo, então, que seria muito otimismo no momento acreditar que a aprovação da reforma da Previdência destravaria o país e tiraria desse lamaçal que fez com que o PIB recuasse no primeiro tri? É preciso uma série de outras medidas juntas para que o Brasil volte a crescer com fôlego. Exatamente, Kelly. Agora, é evidente que eu não estou falando aqui daquelas medidas que a Dilma tomava, reduzir conta de luz, jogar dinheiro sem lastro, não. Eu estou dizendo coisas que não afetam esse tipo de coisa, essa gestão, ou seja, expansão monetária. Agora, Kelly, voltando aqui para o agronegócio, eu gostaria de dizer uma coisa. Você viu que a indústria está com uma queda de 7%. Sabe quem que está indo para o mesmo caminho? A agropecuária. Por quê? Porque hoje, quando você vê o patrimônio dos produtores e a rentabilidade está muito pequena. Então, assim, você investiu 1 milhão, você deveria de ter, você está pagando juros, que você comprou equipamento, você comprou uma coisa, você está pagando 7%, 8%, 9%, e você não está tendo isso de rentabilidade. Então, a relação patrimônio-lucro está muito pequena. E o que significa isso? Transferência de renda para o setor financeiro. E isso começou agora. Ontem mesmo nós conversávamos das recuperações judiciais que estão aumentando. Então, é aí que vem a nossa tese. Você, produtor, tem que mudar o foco de como você está agindo agora, porque senão você pode ser a indústria de amanhã. Obrigada, Miguel Daúde. Boa tarde para você. você. Será que o Plano Safra, que tem data prevista de divulgação para 12 de junho, está ameaçado? Será que o produtor rural pode ter dificuldades de acessar recursos do crédito rural já em julho? Vamos saber com o economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que está ao vivo de Porto Alegre, Antônio da Luz. Boa tarde, da Luz, seja bem-vindo. Boa tarde, Karen. Prazer falar contigo. Igualmente, explica para a gente a relação desse problema do crédito suplementar, da liberação por parte do Congresso para o governo e da vida do produtor rural brasileiro que está aí à expectativa e à espera do Plano Safra. Bom, Karen, em respeito aos nossos telespectadores, produtores, eu vou voltar um pouquinho para entender o que é isso, né? Em primeiro lugar, o governo tem uma regra que é constitucional, é uma regra de ouro, que ele não pode gastar mais do que ele arrecada sem essa verba estar suplementada. Ou seja, se ele descumprir, se o governo descumprir, simplesmente impeachment. Isso é tão grave quanto pedalada fiscal da impeachment. Então, não pode descumprir a regra de ouro, está na Constituição brasileira. Ponto número 1. Bom, então, só que desde 2014, o governo vem gastando mais do que ele arrecada, né? Nós preparamos o governo para gastar muito mais do que ele arrecada. Nós, eu digo o Brasil, né? Desde o lado do governo Dilma. Esse ano nós vamos de novo gastar mais do que a gente arrecada, não tem o que fazer. Aí eu vou fazer uma analogia com as famílias. Imagina aquela família que está usando cheque especial, todo mês está usando cheque especial. Aí chega um determinado momento que ele precisa usar mais ainda do cheque especial, mas não tem. O que essa pessoa faz? Ela vai no gerente de banco e diz: olha, gerente, eu preciso que tu me amplie o meu cheque especial. Entra no meu salário, eu quito o cheque especial e tal, mas só que daí chega no final do mês, está me faltando dinheiro para terminar os últimos dias. Aumenta um pouco o meu crédito do meu cheque especial. Mais ou menos é o que acontece com o Congresso. O governo diz para o Congresso: olha, me dá um crédito suplementar. Suplementar aqui, ao orçamento. Porque dessa forma eu consigo fechar as minhas contas no negativo, no cheque especial, porém eu terei dinheiro para pagar. Se eu não tiver dinheiro para pagar, ou eu descumpro a regra de ouro, ou então vou ter que começar a fazer contingenciamentos. E aí é que entra o problema. Se não for aprovado o crédito complementar, logo vai começar a faltar dinheiro para o orçamento, que pode vir a ser no Plano Safra, poderá não ser. Poderá ser no Bolsa Família, poderá ser lá na prestação continuada, poderá ser atraso de servidores.
como acontece, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, mas geralmente essa é uma medida última que os governos costumam tomar. Enfim, ou se faz ou vai ter que ter cortes. Um dos possíveis alvos de contingenciamento é o Plano Safra. Em parte porque ele costuma ser mesmo, mas em parte porque tem uma bancada ruralista grande. E esse é um jeito de chamar a atenção do Congresso. Olha, Congresso, olha a bancada ruralista, olha o Plano Safra. Na verdade, eu não acredito que vai deixar de ter o anúncio de hoje, e não acredito que vai deixar de ter o Plano Safra funcionando a partir de 1º de julho. O que pode sim acontecer, se não for aprovado o crédito suplementar, nós vamos começar a ter alguns problemas operacionais de rodar o Plano Safra, que vai gerar muito problema para o governo, para o Ministério da Agricultura, para os bancos, mas eu não creio que vai deixar de ter o recurso. Poderá, sim, a subvenção vir depois, porque vai ficar parcialmente contingenciada por algum tempo. Então, respondendo à pergunta, não acredito que vai deixar de ter por causa disso, porém, sim, se não for suplementado, vai ter muitos problemas operacionais. Pois é, mas um ponto importante da gente destacar também nessa discussão, especialmente hoje, que o IBGE divulgou uma retração do PIB do Brasil no primeiro TRI, é que você fala em dificuldades operacionais. Isso, na prática, seria dificuldade de acessar o crédito com recursos subsidiados, não com as taxas livres de mercado. Isso poderia ser um agravante para a economia brasileira, que tenta avançar, mas ainda está num ritmo muito moderado e até retraindo, né? Kelly, eu vi com preocupação, embora tivesse dentro das nossas expectativas uma queda no primeiro trimestre, eu vejo com preocupação esse quadro, porque mais um trimestre negativo, se o próximo der negativo, e a chance é grande, o Brasil entra em recessão de novo, ou volta para a recessão. E quando a gente abre esses dados do PIB que foram divulgados hoje, a agropecuária está negativa porque tem uma safra menor de soja, de arroz, problemas climáticos, no caso do arroz não só climáticos, problemas estruturais mesmo, do estímulo dos produtores, isso está fazendo que tenha um PIB negativo. Agora, por outro lado, Keren, a formação bruta de capital fixo, ou seja, os investimentos, foi o que mais puxou para baixo o PIB brasileiro no primeiro trimestre. E isso está extremamente relacionado com o ambiente econômico. Se o governo está desorganizado e sem dinheiro para fazer crédito suplementar, que mensagem que passa para a sociedade? Complicadíssimo. Vamos torcer para que tudo entre nos eixos. Antônio da Luz, muito bom contar com a sua análise. Uma boa tarde para você. Volte sempre. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada. E a safra nova de soja já tem cerca de 10 milhões de toneladas comercializadas no Brasil. O volume está dentro da média histórica para o período, de acordo com o levantamento das Safras e Mercado. Vamos conversar com o analista Luiz Fernando Gutierrez, que traz os detalhes para a gente. Luiz Fernando, muito boa tarde. As últimas datas, agora os últimos dias, mostraram alta em Chicago, dólar acima de R$4, prêmio em alta nos portos. Foi por isso que o pessoal se animou e vendeu um pouco mais da safra nova? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Exatamente. A gente tem realmente um contexto que a gente não via há muito tempo, né? A gente tem Chicago em alta, refletindo esses problemas climáticos na safra americana. A gente tem um dólar que, embora hoje esteja num patamar mais baixo, ele está muito próximo de R$4, que é um patamar bastante elevado. E a gente tem prêmios em elevação nos portos brasileiros pela demanda chinesa, que de fato se desloca, né, e se mantém aqui aquecendo as exportações brasileiras nesse momento, porque os chineses não estão comprando soja mais dos Estados Unidos mais. Inclusive, hoje eles anunciaram que não vão mais fazer novas compras de soja enquanto a guerra comercial não acabar. Então, a soma desses três fatores fez com que os preços subissem nos últimos dias. Tranquilamente, a gente pode dizer que, na média, os preços subiram em torno de R$5 por saca, isso tanto para a safra atual quanto para a safra nova. E esse panorama aí positivo para os preços, de fato, fez com que os produtores voltassem para o mercado e negociassem aí tanto o volume de safra disponível quanto de safra nova, acelerando as vendas aí que estavam atrasadas, principalmente na safra disponível. Então, a gente tem até o momento em torno de 10 milhões de toneladas estimadas já negociadas para 2020. Isso fica mais ou menos dentro da média, que fica em torno de 10 milhões ou 10% da safra estimada. Isso mostra que os produtores voltaram para o mercado para negociar. E esta é uma questão importante. Você disse que a safra disponível também está sendo comercializada num ritmo mais acelerado do que nos últimos meses. A sua indicação enquanto analista é de fato para aproveitar esse momento, ou essa declaração da China de que não vai mais comprar soja dos Estados Unidos enquanto persistir a guerra comercial vai gerar oportunidades mais interessantes para o produtor rural? O momento é positivo e a tendência é positiva para os preços, Kelly, mas nada garante que isso vai continuar.
Obviamente que a gente olhando pelo lado de exportações, a continuidade da guerra comercial realmente traz um panorama positivo para os preços brasileiros, porque vai tirar a soja do mercado brasileiro, e isso é positivo, isso traz suporte para preço. A gente tem uma questão envolvendo o dólar com a reforma da Previdência. Se a reforma da Previdência evoluir agora nas próximas semanas e for aprovada ainda em junho ou início de julho, isso pode tirar um pouco de pressão do câmbio, e o câmbio pode voltar para o patamar mais baixo. Se fala em 13,80 até nos próximos meses. Isso naturalmente ele diminui a formação do preço da soja brasileira. E a gente tem também Chicago, que embora esteja no momento positivo, essa continuidade da guerra comercial naturalmente continua mantendo Chicago pressionado, impedindo que Chicago suba mais. Então, uma piora nas relações Estados Unidos e China pode fazer com que Chicago tenha ajustes negativos. Então, acho que o momento é se aproveitar sim, embora os preços possam subir um pouco mais, o produtor tem que garantir esse momento aí de preços em alta e começar a fazer aquelas vendas escalonadas exatamente para pegar uma média de preço subindo aí nas próximas semanas. Luiz Fernando Gutierrez, muito obrigada pela presença, direto da consultoria Safras e Mercado. Uma boa tarde, volte sempre. Obrigado, Kelly. Até a próxima. Até a próxima. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.